alcançadas pela graça de Deus, e nós dizemos, e é até uma palavra que nós sempre dizemos, mas não temos esse teor todo. Nós encontramos pessoas que dizem que foram alcançados pela graça de Deus, mas nós vemos muitas pessoas enfermas espiritualmente. O que significa é que a graça ainda não fez completo efeito no coração da pessoa que disse que recebeu ela. Mas existem alguns motivos pelos quais nós não conseguimos desfrutar dessa verdadeira graça. E é exatamente através da graça que nós conseguimos desfrutar do reino de Deus. A graça é um favor de Deus. E eu quero levar você a alguns pontos para a gente refletir. Porque Jesus ele está usando o recurso da parábola. A parábola é uma história que, às vezes, é verdadeira, às vezes não, mas o que importa é o que está por detrás da parábola. Ou seja, a verdade que está sendo expressada para você e para mim. E Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus é semelhante uma pérola que foi encontrada e essa pérola excede o valor de todas as pérolas. Também diz que essa parábola do reino mostra que essa pérola é uma pérola que um negociante, bom negociador de pérolas, encontra essa pérola e ao encontrá-la, todas as outras que ele tem perdem o valor. Sempre que fala disso, é lógico que é mais contemporâneo nosso para você entender. Já assistiu aquele filme A Era do Gelo? Quem já assistiu? Criancinha assiste, a gente assiste e tem algumas coisas boas que às vezes ali a gente aprende junto com as crianças, mas ali eu fico vendo aquele bichinho, que eu não lembro o nome dele, que ele fica atrás daquela noz, né? Ele fica tentando pegar ela de toda e qualquer maneira. Mas tem um dos episódios que ele corre atrás dessa noz, só que ele vai para um céu que tem muitas nozes. E quando ele chega lá, ele vê uma noz que é maior do que aquela que ele estava procurando. E aí ele vai lá, né, e ali no desenho mostra que por causa daquela noz lá, ele rebentou com o reino das nozes lá. Mas ele cresceu o olho, né? É alguém olhando um pedacinho de pudim satisfeito. Quando ele vê aquele pudinzão, ele fala assim, agora eu me arrebento nisso daí. Ou seja, Jesus está mostrando aqui que essa pérola, o colecionador foi colecionando, só que quando ele se encontrou com essa pérola, ele falou, essa pérola aqui é muito mais preciosa do que tudo aquilo que eu tenho. Vou vender, vou esconder para não valorizar demais. Imagina você ter um campo que descobre que tem petróleo, não vai valorizar o terreno? Então ele esconde aquela pérola e fala assim, eu vou comprar, vou adquirir esse terreno por causa dessa pérola. E ele vende todas as pérolas que tinha, vende tudo que tinha para poder adquirir aquela pérola. E eu acho muito interessante, quando eu leio a palavra de Deus, eu lembro de uma pessoa que no Novo Testamento, ele foi a pessoa que mais exemplificou através da vida dele, também ensinou e desfrutou da graça. Um dos apóstolos. Ele não andou com Cristo, mas ele foi o que eu entendo na palavra de Deus, que foi um dos apóstolos mais impactados por um encontro com Cristo. O nome dele é Paulo. Um homem que ele se encontrou com a graça, e preste atenção nisso, o que é se encontrar com uma verdadeira graça? Ele se encontrou com a graça de uma tal maneira que ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, ele tinha favores, ele era uma pessoa de reconhecimento, é uma pessoa que estava bem socialmente, culturalmente, ele estava bem. E ele trocou tudo isso por ser perseguido em servir ao Senhor Jesus Cristo. E ele nos diz que quando ele se encontrou com Cristo, todas as coisas que ele tinha, ter sido um fariseu, ter estudado aos pés de Gamaliel, os favores que tinha, o status que ele tinha, ele tem coragem de dizer que tudo que ele tinha não tem tanto valor assim. Ele mesmo disse, são palavras dele. Que tudo que ele tinha, ele considera como esterco. Algo desprezível, perto da graça que ele encontrou. Veja só que interessante. Imagine que se encontrar com a verdadeira graça, com essa pérola, é fazer com que todas as coisas da nossa vida percam valor. Nada mais tem tanto valor como o reino de Deus. Quem está entendendo?
nada, dinheiro algum, favor algum, carro algum, casa alguma, consegue se comparar à graça que foi recebida na pessoa de Jesus Cristo. Só que é um texto que nós temos. Nós dizemos esse texto que eu estou falando para você aqui, nós declaramos não que a graça é melhor que tudo, não, se encontrar com a graça foi a melhor coisa na minha vida, olha, tudo que eu desse seria desprezado perto do que Deus fez, do que a graça fez na minha vida. No entanto, virou um texto tão grande na nossa vida, mas sem o sentimento do que é essa verdadeira graça. Sabe por quê? Não conseguimos abrir mão das nossas riquezas para desfrutar da graça de Deus. Mostro para você. Por exemplo, quando nós temos que escolher entre Deus e coisas que são nossas necessidades, que nós interpretamos como nossas necessidades. Você tem necessidade de se vestir? Sim ou não? Tem ou não tem? Mas você tem que necessidade de se vestir com, calçar um tênis, um sapato, um Nike? Não. Você precisa de um calçado. Sim ou não? Você precisa de uma calça, mas você não precisa da calça de marca. Você precisa só de uma calça, de uma camisa, e assim vai. Mas nós colocamos que são coisas tão essenciais para a gente, o carro, a casa, tudo isso tão essencial, e Jesus diz que Deus sabe o que é que você e eu precisamos. A gente não precisa de marca, a gente precisa de veste. Está dando para entender? É diferente. Só que aí, muitas vezes, as pessoas, quando elas não alcançam aquilo que elas desejam, conforto é bom, sim ou não? Lógico que é bom, todos nós gostamos de conforto, eu também gosto, irmão. Sou ser humano igual você. Gostamos de conforto, mas muitas vezes quando nos falta esse conforto, quando nos falta algo que nós dizemos que é necessário para nós, é difícil a gente olhar para Deus e falar, Deus entende que isso não é necessário para mim e está tudo certo. Não vou deixar de adorar a Deus por causa das minhas lutas, porque as minhas lutas, as minhas dificuldades têm menor valor do que a graça que eu encontrei. Está dando para entender? Aí a gente abre mão de adorar, de estar na presença de Deus por causa das nossas lutas. A graça tem muito valor? A Bíblia diz que tem. E aquele que se encontra com ela entende esse valor. Mas às vezes o posicionamento é uma fala, mas dentro do coração não conseguimos juntar realmente o que é isso. Pensa nisso, irmão. Pensa, existe oração que você pede a Deus e Deus não responde? Sempre vai responder de alguma maneira, mas nem sempre a resposta dele é aquilo que a gente quer. Imagine você pedir para Deus, porque a gente entende, por exemplo, se eu estiver enfermo, se eu pedir para Deus, com certeza eu vou ser curado, sim ou não? Hein? Se tiver um espírito maligno me incomodando, se eu falar com Deus, esse espírito vai embora, sim ou não? A gente fica com medo de falar que sim, né? Porque esse próprio Paulo, ele pediu para Deus. Ele falou assim, Deus, tira esse espírito maligno que foi enviado de alguma maneira. Há muita história para falar sobre o que é esse espinho na carne de Paulo. Mas é um espírito que esbofeteava ele. Ele pede ao Senhor que Deus mande embora. E aí Deus responde para ele o quê? Não. Ele serve ao meu propósito. E qual era o propósito? Manter Paulo humilde. Para que ele não se ensoberbecesse. Pensa num negócio desse, gente. E aí Deus chega e fala para ele assim, o seguinte, você me pediu, eu não vou atender, e ainda vou te acrescentar uma coisa, a minha graça te basta. Quem está entendendo? Qual é o resultado dessa conversa de Paulo com Deus? Paulo diz o quê? Não, então tá bom. Já que é assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu vou me alegrar nas minhas tribulações, porque elas me fazem humilde e dependente de Deus. E porque eu tenho a graça, eu não preciso de mais nada. Está dando para entender o raciocínio de Paulo? O que é se encontrar com a graça? Eu quero mostrar uma seriedade, porque às vezes nós lemos a Bíblia, não sei se você já teve essa impressão,
de ler a Bíblia e parece que está falando de gente ET. Perto do que a gente vive, parece que é um monte de ET. Porque são valores diferentes, pensamentos diferentes, pessoas que vê, muitos exemplos de pessoas que vê do céu para a terra, que realmente se encontraram com essa graça. E são pessoas que, como Paulo, está preso, passa por perseguição, mas não desistem. Agora eu penso o seguinte, nós dizemos que nós estamos sofrendo. Quem sofre aí? Alguém que sofre aí? Levanta a mão, você que sofre, não fica com medo não. Você tem sofrimento na sua vida? Levanta a sua mão, porque depois você vai vir reclamar para mim e falar assim, estou cheio de sofrimento, né, pastor? Estou cheio de sofrimento. Mas eu perguntei, você falou que não tinha. Tem sofrimentos na sua vida? Tem tribulações? Amém? Tem. Uns mais, outros um pouquinho menos, mas todos têm suas tribulações, às vezes problemas familiares, às vezes problemas no casamento, às vezes problemas financeiros, tantas tribulações que vão acontecendo na nossa vida. Agora, deixa eu dizer uma coisa, quantas vezes nós nos sentimos perseguidos pelos nossos problemas? Um monte. Agora eu pergunto para você, o que Deus tem a ver com esses problemas? Na maioria das vezes, na maioria, nós nos queixamos a Deus dos nossos problemas. Mas, na verdade, o culpado dos nossos problemas são quem? Aí a gente reclama, às vezes, fala assim, Senhor, olha, entra no meu casamento e muda meu casamento. Mas espera aí, Deus, ele não é nem marido, nem esposa. Quem tem que mudar o casamento? É Deus ou a gente? Então Deus muda você para mudar seu casamento. O casamento é o resultado de duas pessoas, não é? Então, para mudar um casamento, Deus tem que mudar quem? Pessoas. Está disposto a mudar? Mas a gente sempre diz assim, Deus muda ele. Muda ela. Senhor, não aguento mais ela. Não aguento mais ele. Mas espera aí. O casamento é o resultado de um relacionamento de duas pessoas. Amém? Então, tem coisas que nós estamos dizendo, que estamos passando por tribulação, estamos passando por problemas, mas na verdade é a nossa administração, é a nossa vida que nós não estamos cuidando direito, nós não estamos cuidando do nosso sentimento, nós não estamos cuidando dos nossos investimentos, não estamos cuidando da criação dos filhos, não estamos cuidando dos relacionamentos com filhos, com parentes, com outras pessoas, e depois vem o resultado. Aí depois desse resultado a gente diz o quê? Estamos sendo perseguidos. O inimigo está furioso. E não é o inimigo que é furioso, você que está furioso. E deveria estar furioso com quem? Com quem? Você. Com a sua boca grande. Com a sua cabeça que pensa que não deve. Com as suas atitudes que não tem nada. O que é que nós estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho? O que está acontecendo? Tem alguém que está acontecendo alguma coisa na sua vida por causa do Evangelho? Uma perseguição na sua vida? De alguma maneira, alguma perseguição por causa do Evangelho? Não está? Então, irmão, está na boa. O único erro são as nossas atitudes. Não estamos sofrendo por causa do Evangelho muitas vezes. Quem está entendendo? Então, para de valorizar a dor, porque a dor foi você que se mutilou. Quem está entendendo, diga misericórdia. Paulo entendeu isso. A graça me basta. Mas como entender que a graça me basta? Por quê? Porque as pessoas, se não conhecem o pecado, também não vão conhecer a graça. Se nós não olharmos da maneira correta para a pérola e não entendemos que ela tem valor, ela vai ser desvalorizada aos nossos olhos. Tem coisa que a gente pensa que é tudo igual, mas só quem sabe, cuida daquilo, sabe o valor que tem. Tem coisas que para as pessoas são desprezíveis. Por exemplo, quem gosta de carro antigo aí? Alguns gostam. Quem não gosta de carro antigo? Prefere um carro novo. Mas tem carro antigo que vale muito mais do que muitos carros novos, não é, pastor? Eu trabalho com isso. Vale muito mais. Às vezes tem carro que você vai pagar, por exemplo, um carro novo hoje do ano, você paga 100 mil. Tem carro antigo, que você paga mais de 100 mil reais. Bem antigo. Pega, às vezes você vê na internet, você entra lá,
uma perua, aquelas Kombi bem antigas, Corujinha, né? Corujinha. Vai lá, você vai ver se não tem gente que pede mais de 100 mil reais. Gente, para mim, eu não vou pagar isso. Mas tem gente que aquilo ali tem um grande valor. Um volante de Fusca daquele antigo, parece que é de marfim ali. Às vezes, se uma pessoa estiver na sua casa e fala assim, nossa, meu tataravô morreu, esse volante está aqui só atrapalhando minha vida. Vai procurar o preço daquele volante na internet, de 2 a 3 mil reais. Assim somos nós com as coisas que nós recebemos de Deus. Muitas vezes esquecemos de valorizar e o valor que elas têm. Que nem a gente ministrou um tempo atrás de domingo, Moisés sabia do valor daquelas pedras quando ele quebrou? Não sabia. Não passou pela cabeça dele. Porque se elas estivessem até hoje no meio de nós, elas seriam um achado arqueológico caríssimo. Por quê? É a letra de Deus, irmão. A palavra de Deus foi escrita lá. Está dando para você entender? Agora, como é que a gente consegue encontrar essa bênção toda, entender a graça de Deus de uma maneira correta? É somente entendendo quem nós somos como pecadores. Amém? Então, nós vamos ver justamente esse ponto. Precisamos aprender sobre o pecado para entender o que é a graça. Presta atenção no negócio. Eu fiz alguns pontos aqui para a gente não se perder, porque é uma coisa muito séria, a gente tem que falar ponto a ponto. O sabor da liberdade para quem estava preso é o mesmo de quem vive sempre em liberdade? Não, irmão. Não tem coisa mais gostosa do que você ter a liberdade de ir e vir, sim ou não? Agora imagine você perder essa liberdade. Aí depois você retoma ela. A vida não vai ter um sabor diferente? Vai ser tudo melhor. Às vezes você vê aquelas pessoas, por exemplo, que passaram muito tempo sem fazer um exercício e chegou à beira da morte, lá deu um infarto, entupiu as veias lá. Aí a pessoa teve a oportunidade de viver de novo. Aí você vê que a pessoa corre. Ela faz exercício e ela fala o seguinte: eu vou aproveitar a minha segunda oportunidade. Eu nasci de novo, não é assim? Mas enquanto ele não teve esse baque, ele... A mesma coisa, nós dizemos que desfrutamos da graça, mas nós não sabemos do que nós desfrutamos. Sabe por quê? Porque nós nos esquecemos de quem nós somos diante da graça. Amém? E o que nós somos diante da graça? Segundo a palavra de Deus diz, no meu esboço aqui eu coloquei um montão de referência. Nós aprendemos que todos nós somos pecadores. Amém? Você acredita nisso? Você acredita que todos nós somos pecadores? Olha só. Sem saber o que é pecado, quem nós somos e o que merecemos, não daremos o devido valor e sentimento de respeito à graça. Por esse motivo, muitas pessoas ainda não sabem reconhecer o peso de seus pecados e se acham cheios de direitos, mas o único direito de pecador sem a graça é a morte. Irmão, pensa nisso. O homem, ele não é um pecador por decisão, ele é um pecador por herança. Quer queira, quer não, você é pecador diante de Deus. Amém? Paulo, esse homem que desfrutou da graça e ensinou sobre graça, ele chegou o momento dele dizer o seguinte: miserável homem que sou, que aquilo que eu tanto quero não consigo fazer, mas aquilo que não quero, isso eu acabo fazendo. Quem já disse para Deus: Senhor, eu não vou pecar mais nisso aqui? Já falou, irmão? Quando de repente, nem que seja em pensamento, você foi pego. No mesmo. Aí você fala: não, Jesus, não houve arrependimento? Foi isso? Não houve o arrependimento. Mas você não deixou de ser pecador. E ainda que no pensamento, às vezes o pensamento se torna atitude, ele veio. Só que existe uma diferença, deixa eu deixar esse limite bem definido. A Bíblia nos ensina que aquele que nasce de Deus, ele não permanece no pecado.
aquele que permanece no pecado nunca viu Deus e não nasceu de Deus. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Mas na tradução, muitas vezes as pessoas dizem, aquele que nasceu de Deus não peca. É impossível uma pessoa não pecar. Mas vai acompanhando meu raciocínio que você vai entender onde eu quero chegar. É impossível uma pessoa não pecar diante da lei de Deus. Sempre a gente falha. Mas a diferença de quem se encontrou com a graça é que o pecado para ele incomoda. Ele não se entrega àquilo. Aquilo que acontece na vida dele é um escorregão, não é uma prática. É uma falha no meio do caminho. Não é uma coisa que ele está naquilo e não se sente incomodado. E o pior, o que faz as pessoas não entender o que é graça, o que faz as pessoas não entender a preciosidade disso, é um texto que as pessoas têm nos lábios. Quem não é pecador? Todos nós somos pecadores. A pior coisa é você pegar para uma pessoa e ir lá doutrinar ela. Você chega para a pessoa e fala assim, olha, biblicamente você está errado assim, 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 assado. A Bíblia diz que você está errado, tal. Aí a pessoa diz, mas fulano de tal está errado, fulano de tal está errado, fulano de tal está errado. Você já conversou com alguém que quando você vai conversar com ele, tudo ele tem justificativa de outra pessoa? Sabe qual é o nome que eu dou a isso? Santificar o meu pecado com o pecado dos outros. Tipo, eu pequei. A Bíblia também pecou. O pastor também pecou, o fulano também pecou. Significa que eu posso ficar tranquilo no meu pecado. Isso é desfrutar da graça? Não. Não importa qual o pecado, tem que haver arrependimento. E tem que haver abandono. Você não pode praticar uma coisa e ficar em paz com aquilo se é contra a vontade de Deus. Isso vai te impedir de desfrutar da graça de Deus. Porque a única coisa que nos impede de desfrutar da graça de Deus é não ter arrependimento. Quando não existe arrependimento no nosso coração, não temos como desfrutar da graça de Deus. Aí a graça vira um texto nos nossos lábios, mas não vira uma prática dentro do nosso coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha só, preste atenção nisso. O homem é pecador. O homem é raça humana. No sentido geral falando. O pecador merece o quê? O que ele merece? O salário do pecado é a morte. Diga para a pessoa que está do seu lado, você merecia morrer. Mas diz com toda certeza. Você não está nem acusando ela, porque senão ela está acusando você também. A gente está falando uma realidade. Você e eu merecia morrer. Deus, ele tinha todo o direito de fulminar você. Sim ou não? Bom. Deus matou você? Ainda que você não conhecia a Deus, ele tinha te matado? Não, você estava morto já, né? Mas olha só como é interessante a graça. Você acha que a igreja desfruta da graça de Deus? Sim ou não? Você acha que o mundo desfruta da graça de Deus? Sim. Mas são dois tipos de graça. Uma é a graça comum e outra é a graça especial. Então vamos lá. O que é graça comum? Pensa comigo. Segundo nos diz Romanos capítulo 1, conta a história da sociedade da época de Paulo, mas conta a nossa também. Todas as pessoas servem a Deus, amam a Deus, respeitam a Deus e adoram a Deus nos dias de hoje? Não. Mas Deus está numa história assim? E aí, você vai me adorar? Aí a pessoa diz assim, não vou adorar não. Aí Deus fala, então tá bom, então eu vou te fulminar, eu vou te matar. Então você não vai mais ter sol, você não vai ter mais água, você não vai ter mais ar para respirar, você não vai ter mais comida só porque você não me adora. Deus fez isso? As pessoas usam o ar de Deus. As pessoas comem da comida que Deus deu, mas não o reconhecem como Deus, e nem por isso Deus matou elas. Então, querido, de você comer, beber, estar vivo, você já está desfrutando da graça de Deus. Você não precisa estar na igreja. As pessoas fora da igreja, em qualquer outra religião, desfrutam dessa graça de Deus, que é conhecida como uma graça comum.
Mas na igreja devemos desfrutar de uma graça especial. E qual é essa graça especial? É quando Deus entregou Cristo numa cruz para perdoar você dos seus pecados e te fazer filho de Deus. Isso foi especial. Foi uma oferta para o mundo, mas o mundo não recebeu. Alguns receberam, mas aqueles que receberam se tornaram o quê? Filhos de Deus. Aí eu digo para você, há oportunidade de se rejeitar a graça de Deus? Sim. João capítulo 1 diz que os judeus rejeitaram a Cristo. Pessoas hoje rejeitam a Cristo. Mas Cristo, ele não é uma obrigação, ele é uma proposta de apaziguar o coração de Deus. Então Deus mesmo, ele sabendo que nós somos pecadores, ele disse, eu não vou dar o salário deles, que é a morte. Isso se chama misericórdia. Diga assim, eu não recebi aquilo que mereço. E o que é que você merece, irmão? Morte. Aí Deus decidiu te dar uma coisa, te dar algo. Agora ele decidiu pegar você como pecador e fazer de você pecador, um homem santo, uma mulher santa e se tornar filho dele. O nome disso é graça. Você recebeu uma coisa que você não merece. Misericórdia. Você não recebeu e eu não recebi o que eu mereço. Graça. Eu recebi de Deus aquilo que eu não tenho direito. Quem está entendendo? Então, se nós olharmos por esse prisma, nós vamos entender bem que não importa o que aconteça à nossa volta, a graça nos alcançou. A gente pensa que a graça não nos alcançou, por quê? Por causa dos problemas, por causa das lutas que estão à nossa volta. Aí outros também estão barateando a graça, deixando as pessoas viverem o quê? A graça está disponível para você fazer o que você quiser. A graça de Deus não é um cartão passe livre para você pecar à vontade, depois você fala, a graça está aí, está tudo certo. Não. A graça, ela é preciosa. E diz a palavra de Deus que ela veio através de Jesus Cristo. Mas existe uma cooperação nossa, ou seja, um posicionamento nosso com a graça de Deus. Senão você não consegue desfrutar dela. Quem está junto comigo, diga glória a Deus. Mas aí eu me lembro de umas conversas, e aí o Espírito Santo me trouxe algo ao coração. Na graça se desfruta do perdão, não de consequências. Pensa comigo um negócio. Vem um filho. O filho foi lá e fez uma peraltice, fez algo que não devia. Aí você diz que você vai fazer o que com ele? Vai colocar ele de castigo. Aí você vai tirar o videogame dele, não sei se vai colocar ele num quartinho. Olha, você vai ficar sem televisão, você vai ficar sem seu videogame, você vai ficar sem nada, e eu vou dar um castigão. Você vai ler a Bíblia ainda e vai ter que trazer de cor um versículo para mim no final desse castigo. Ninguém faz esses filhos, né? Vou tirar tudo de você e você vai ficar de castigo. Aí o filho vem os pais e diz assim, pai, me desculpa, me perdoa, eu errei. Eu mereço mesmo o castigo. Eu mereço tudo isso. Aí aquele serzinho começa a implorar para você perdão e misericórdia. Aí você diz para ele aqui, tá bom, eu te perdoo, mas você nunca mais faz isso. Não é assim? Aí ele fica chorando, aquela tristeza, aí aquela reconciliação do pai com o filho, não sei o quê. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Tira o castigo. Afinal de contas, ele mostrou arrependimento. E aí, então, porque ele mostrou arrependimento, automaticamente fala assim, bom, tá vendo? Já se arrependeu, já entendeu o recado. Agora vem cá, eu vou tirar você desse castigo aí.
Agora imagine que essa mesma criança veio, reconheceu o seu erro, reconheceu suas falhas, reconheceu a mancada que deu, pediu perdão, falou o que tinha que falar para os pais, aí os pais falam assim, tá bom, eu te perdoo, mas agora você volta para o castigo. Anexo nisso, esse é o problema nosso. Que a gente entende que quando a gente peca, a gente é perdoado, a gente sai do castigo e Deus libera. Não, não, não. Quando você foi perdoado por Deus, você foi perdoado diante dele. Agora existe a consequência do seu posicionamento, você vai continuar de castigo. Porque pensa comigo. Está lá dois homens na cruz, ao lado de Jesus. Os dois são o quê? Ladrões. Um deles começa a falar um monte de coisa contrário à pessoa de Jesus. Outro reconhece quem ele é, que ele é ladrão, que ele merece estar ali. Não Jesus, Jesus é santo. E diz assim, lembra-te de quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Aí o que Jesus diz para ele? Com certeza. Hoje mesmo você vai estar no paraíso. Está afirmado. Jesus diz, está dito, sim ou não? Logo após Jesus dizer isso, veio os centuriões, tiraram o ladrão da cruz, ele desceu e foi caminhar a vida dele e foi ser um grande pregador da palavra de Deus. Não foi assim que aconteceu? O que aconteceu com o ladrão? Morreu. Mas ele morreu como o quê? Ladrão. Nossa. Do que resolveu o cara pedir perdão, então? Porque a solução do perdão que veio através de Cristo foi você ficar em paz com Deus. Então significa que aquele ladrão, ele continuava sendo um pecador, só que agora foi salvo. Ele diante de Deus está justificado. Em Cristo está tudo certo. Ele reconheceu Jesus quem ele era, mas nem por isso ele deixou de ser o ladrão. Ele não desceu da cruz por causa disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entenda que a graça é o perdão diante de Deus. É não importar o que está acontecendo, você está perdoado diante de Deus. Não misture as coisas. Tem gente misturando e dizendo, se Deus me ama, por que é que eu estou passando por isso? Ué, analise. Analise o porquê você está passando por aquilo. E outra coisa que é terrível, nós queremos terceirizar a graça. Queremos passar a graça para o marido, para a esposa e para os filhos. E deixa eu dizer uma coisa para você, a graça é individual. Nós estamos desfrutando da graça aqui como uma assembleia. Mas antes disso, nós desfrutamos, em primeiro lugar, da graça de Deus como indivíduo. Você pode estar dormindo com a sua esposa, com o seu marido, tudo certinho, mas essa pessoa que está na mesma cama que você, o dia da volta de Jesus pode ser que ela não desfrute da graça. Porque Jesus ensinou que na hora da volta dele, dois estarão no campo. Estar no campo é estar trabalhando. Tem amigos do seu trabalho que vai estar lado a lado com você. E pode ser que ele vá, pode ser que ele fique, você vai. Pode ser que o casal está lá na cama, dormidinho, de conchinha. Deus leva um e deixa o outro. Aí eu pergunto para você, você está tomando carona na graça dos outros? Desfrute você da graça. E não deixe de desfrutar da graça porque os seus filhos, esposo, esposa, não desfrutam da graça porque ela é individual. Eu estou morrendo por causa do meu filho, estou morrendo por causa da minha esposa. Nós devemos orar, nós devemos clamar pela vida deles, mas desfrutar da graça você não vai conseguir fazer eles desfrutar da graça. Sabe por quê? É livre-arbítrio. Ele tem o direito. Deus respeitou você, sim ou não? E por que ele não tem que respeitar seu filho? Por que ele não tem que respeitar seu esposo? Nós não temos que enfiar a goela abaixo. O resultado é morte,
Mas cada um tem o direito de escolher adorar a Deus ou não. Se Deus não obrigou, por que a gente quer obrigar? Está dando para entender? Aí tem gente que se priva de desfrutar da graça por causa de outras pessoas. Se sente culpado. Carrega coisas dentro do coração do passado e pensa que é culpado de tudo. É filho, é pai, é mãe que se sente culpado dos filhos, que se sente culpado do irmão, se sente culpado disso, se sente culpado daquilo. Ah, por isso, aquilo, outro. E começa a definir situações para a vida dos outros e esquece que a graça é individual e você não tem que ficar atrelando as pessoas. Você precisa desfrutar da graça como indivíduo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, uma outra coisa a gente precisa refletir. Que todo plantio vai haver uma colheita. Eu peguei 2 textos aqui, em 2 Coríntios 9, 6, Paulo nos ensinou que aquele que pouco semeia, pouco colhe. E aquele que muito semeia, muito colhe. Mas eu também usei um outro texto, de Lucas 6, 38, que existem 4 medidas de colheita. Diga assim comigo, 4 medidas de colheita. Preste atenção nisso. Repete assim comigo. Boa medida. Recalcada. Sacudida. E transbordante. São 4 medidas. Amém? Diga assim comigo, a colheita vem em 4 medidas. Explico para você. Você plantou milho de boa qualidade. Quando você for colher, você vai colher o quê? Milho de má qualidade? De boa qualidade. E a colheita que você tiver do seu plantio, ela vai ser, na primeira medida, ela vai ser boa medida. Nossa, olha, ficou da hora. Tipo assim, o que é a medida? Encheu o saco. Só que para caber mais, o que tem que fazer? Dá aquela batidinha. Pá, pá, pá. Aí se assenta. Aí não sobra espaço para mais um pouco? Aí você recalcou. Vem mais um pouquinho. Boa medida. Recalcada. Sacudida. E transbordante. Você vai ter uma colheita muito grande de tudo aquilo que você plantou. Agora vamos ver. Se você plantou coisa boa, você vai receber. Que medida? Vocês estão tão fracos, gente. Está na aulinha aqui, está aulinha. Você plantou coisa boa, você vai receber em 4 medidas, amém? Qual é a primeira medida? Uma boa medida. A segunda medida dela é o quê? Recalcada. A terceira. E por finalizar, das coisas boas que você plantou. Aí você foi lá e plantou coisa ruim. Como que vai ser a colheita? Vamos comigo também. Você plantou coisa ruim. Na hora de você colher, você vai colher? Fica com medo não, irmão, porque essa é a realidade. Você plantou má administração. Você plantou coisa ruim, você plantou ódio, você plantou e semeou coisa ruim para a tua casa, para a tua família, para o teu relacionamento, para as tuas finanças, para o teu trabalho, na igreja, no teu ministério, em todas as áreas da sua vida. Na hora de você colher, o que você vai colher? Uma boa medida de coisa ruim. E depois você vai colher uma segunda medida das coisas ruins, que é aquela recalcada. E depois você vai receber a terceira medida das coisas ruins. Ó, e na quarta, o que vai acontecer de coisa ruim? Transbordar. Só que a gente pega e diz, quem disse misericórdia é misericórdia, mas reveja o que você está plantando.
Porque a gente pensa que essa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, é só de coisa boa. Irmão, se você plantar coisa boa, vai haver essa medida na sua vida e aos poucos ela vai vir. Assim como se você plantar coisas ruins, vai vir as medidas pouco a pouco, até ela se transbordar. Apóstolo de Deus! Eu falo, irmão de Deus! Porque a gente só quer coisa boa, mas não quer pagar o preço pela coisa boa. É ou não é? Um filho cresce, mas a gente não tem tempo para estar com ele na igreja quando é pequeno. As finanças a gente gasta quando tem dinheiro. Mas o dia que passa pela escassez, não guardou. Quem está entendendo? Sai amaldiçoando todo mundo e acabando com o relacionamento e não consegue valorizar as pessoas que tem do seu lado, não consegue amar as pessoas, só semeia ódio, só semeia contenda, você vai acabar sozinho e aí você vai reclamar com Deus. Deus, por que eu estou nessa situação? Deus fala assim, você não quer que eu te responda? Ele vai virar o espelho assim para você e falar assim, olha. Aí fala, não, senhor, vira esse espelho, me revela quem é. Não, olha. Você vai colher o que você tem plantado. Ah, não é assim não. Gálatas ainda afirma mais ainda. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Irmão, não reclama da colheita. Reclama do plantio antes disso. E você plantou. Quem está entendendo, diga misericórdia, Senhor. Apóstolo, mas eu posso estar colhendo muita coisa ruim na minha vida, transbordando e desfrutar da graça? Sim. Como assim, apóstolo? Porque a graça te perdoa diante de Deus. As consequências, não. Tem que vir. A gente não vê Davi orando, pedindo a Deus livramento de todas as coisas que estavam acontecendo, porque ele sabia por que estava acontecendo. No fundo, a gente sabe porque muita coisa está acontecendo na nossa vida. Sim ou não? Domingo estava ministrando uma palavra aqui. Quem estava aqui domingo? Deus está dizendo para Moisés, cuidado com quem você faz aliança, cuidado com a mulher que você casa, cuidado com os filhos que você tem, cuidado com a adoração que você tem. A gente vai lá e acha que está tudo certo, a gente tem discernimento de tudo, faz o que a gente quer. Aí depois escolhe. Aí vai reclamar com Deus. Quem está entendendo? Irmão, para desfrutar da graça a gente precisa saber separar, porque as pessoas estão chegando para Deus toda arrebentada e dizendo, estou desfrutando da graça. Como é que a gente está desfrutando da graça? Jesus disse que veio para dar vida e vida com... e não tem vida com abundância. Tem coisa errada. A gente precisa ter a vida com abundância. Se não está tendo com abundância, é porque tem coisa errada. Ou seja, o que é vida com abundância? As coisas não estão fluindo como deveriam ser. E tem coisa errada. A gente precisa rever. A gente precisa começar a ver aonde a gente está errando. Sentar e falar assim, bom, deixa eu somar as coisas aqui, deixa eu ver esses pontos aqui. Por quê? Porque é resultado. A matemática nunca falha. Quem está entendendo? Apóstolo, mas tem coisa que eu não fiz, não fizeram para mim, a coisa aconteceu, mas não foi minha administração, não foi meu problema, não fui eu que plantei, então Deus está te tratando. O que foi que Jó fez para Deus? O que Jó fez para os filhos? O que Jó fez para os amigos? O que Jó fez para alguém? Nada de mal, ele só fez coisa boa, mas ele tinha uma coisa que Deus queria tratar ele. Aí já é outro caso. Ah, apóstolo, mas pode acontecer? Lógico que pode. Nos dois você pode ficar tranquilo. Em um, você vai colher o que você plantou. Se não foi você que fez, foi Deus que agiu, você vai sair transformado desse buraco. Porque Deus não vai te levar para passar por um vale no qual você morre nele. Se foi Deus que te conduziu. Quem está entendendo? Vamos lá. Graça, para a gente finalizar. Graça é disponibilizada por Deus, não pelas pessoas. Olha só. Se você depender de julgamento das pessoas, você nunca desfrutará da graça de Deus. Irmão, quando você falha, olha,
o que tem de gente que te acusa, sim ou não? Tem mais gente para te acusar do que para te apoiar a se levantar. Eu fico pensando nas motivações que levaram essa mulher, e eu, desde que comecei a estudar esses pontos da graça, essa mulher não sai da minha cabeça. Que é aquela mulher de Lucas 7, 36 ao 50. Quando Jesus é convidado por Simão para ir na casa dele. E quando Jesus está lá sentado, trocando ideia com todo mundo, veio uma mulher, corre aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Cristo. E começa a lavar os pés de Cristo com as suas lágrimas. E pega os seus cabelos e enxuga os pés de Cristo. Ele está envolvido ali. Automaticamente, aquele homem que recepcionava Jesus, olha para Jesus e dentro de si ele fala. Ele não externou, ele falou dentro de si, ele falou com ele mesmo, mas Deus sabe todas as coisas. Aí Jesus olha para ele e diz assim, Simão, deixa eu te dizer uma coisa. Ele conta a história do perdão. Ele está falando daquela mulher. E Jesus, conhecendo o coração de Simão, ele pergunta uma coisa, olha só, existia uma pessoa que devia muito e outra que devia menos. O Senhor chamou esses servos dele e perdoou a dívida de ambos, tanto do que devia muito, do que devia pouco. Aí então, Jesus pergunta, quem essa pessoa que foi perdoada amará? Quem amará mais a esse Senhor? A pessoa que foi muito perdoada ou a pessoa que foi pouco perdoada? Aí automaticamente Simão diz aqui, lógico, foi a pessoa que foi mais perdoada. Aí ele diz, exatamente, a pessoa que recebeu o maior perdão é aquela que mais ama a Cristo. Aí ele diz, eu cheguei na tua casa, você não lavou os meus pés, você não me recebeu com honra. Essa mulher, desde que ela chegou aqui, se jogou aos meus pés, ela não cessa de lavar com as suas lágrimas. Você não me deu um beijo, não me deu um ósculo santo, não me cumprimentou. Porque quando a gente beija o rosto de uma pessoa, não é uma atitude de carinho. Você não me beijou. Você me recebeu como qualquer pessoa. Você me recebeu olhando quem eu sou, mas não conseguiu desfrutar de quem eu sou. Existem muitas pessoas que estão assim, sabem que é Jesus, falam de Jesus, mas não conseguem desfrutar dessa graça de Deus. Não conseguem desfrutar de Jesus. Anda com um monte de bagagem nas costas que impede a pessoa de viver, de ir além. Pessoa que não consegue desfrutar do perdão, não consegue se perdoar. Pessoa que não consegue olhar na pessoa de Jesus Cristo. Alguém que perdoa todos os seus pecados. Deixa eu te dizer uma coisa. A graça de Deus, ela tem poder de perdoar todo tipo de pecado. Qualquer um. Apóstolo, mas e esse? Esse também. E aquele? Aquele também. E aquele outro? Aquele também. Ah, apóstolo, mas aquele Deus me perdoa. Qualquer pecado está perdoado se há arrependimento. O único que a Bíblia diz é a questão da blasfêmia contra o Espírito. Que esse não há perdão, porque é uma coisa consciente. A blasfêmia contra o Espírito é aquela pessoa que foi usada por Deus, teve experiência com Deus, e nega a existência de Deus e nega a ação do Espírito Santo. Esse está negando. Esse foi consciente. Que a pessoa não falou, não, ela falou consciente daquilo. Não é um momento de fraqueza, ela falou consciente daquilo, ela blasfemou contra o Espírito Santo. Mas todos os pecados, há perdão para aquele que se arrepende, embora as consequências aconteçam. Quem está entendendo? Mas olha só que interessante, vamos ler essa passagem de Lucas 7, 36 a 50. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele e, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa.
E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés em lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara falara consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize a mestre. Olha só a visão de Simão para Jesus: mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Aí os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmão, mas eu fico pensando num negócio desse aqui. A mulher foi até Jesus para honrar ele. O que ela esperava de Jesus? O que motivou aquela mulher a ir até Jesus? Perdão de pecados. Só que somente um pode perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados? Deus. O que ela está dizendo então? Que ele é Deus. Eu creio quem ele é. A visão que ela tem de Jesus é: ele é o perdoador do meu pecado, ele é o meu acesso ao céu, é ele que eu quero, é os pés dele que eu quero ser perdoado do meu pecado, eu não quero outra coisa, eu quero ser perdoado do meu pecado. Ela olhou para Jesus e viu nele Deus, o perdoador de pecados. Ela não se importou com as pessoas que estavam à volta. Ela não se importou como olhavam para Jesus. O que importava é como ela olhava para Jesus. Como você olha para Jesus hoje? Como você o enxerga? Olha, a motivação dela era ser perdoada de seus pecados. Qual é a sua motivação? O que te leva até Cristo? Segunda coisa, ela não se importou com o que iriam pensar dela. Não deixe as pessoas te impedir de desfrutar do amor de Deus. Confie em seu grande amor, pois ele não te rejeitará. Você pode confiar, não importa o que aconteceu. Se há arrependimento no seu coração verdadeiro, você pode ir até os pés de Jesus, porque você vai ter a certeza que você vai ser perdoado. Eu acho interessante isso. Judas Iscariotes andou com Jesus, andou ou não andou? Ele não viu Jesus perdoando uma prostituta? Ele não viu Jesus perdoando pecados, curando enfermidades, sim ou não? Pedro também viu isso, e os outros discípulos também viram. Mas é muito interessante que quando Judas viu, caiu em si, que ele traiu o mestre, ele não suportou, ele não conseguiu liberar perdão para ele mesmo. Ele se esqueceu de quem era Jesus. Então eu quero dizer para você, existe hoje, e isso daí você pode andar nas ruas, você pode passar por um monte de gente aí, você vai ver que existe um maior número de pessoas que um dia conheceram o Evangelho, hoje caíram e não conseguem estar mais na igreja. Pessoas que um dia serviram a Deus, caíram e não conseguem se levantar. Sabe por quê? Porque muitas vezes Satanás está acusando ela, apontando ela, que ela é fraca, que ela não é nada, que ela não merece perdão, ela não merece o perdão de Deus na sua vida, ele não merece ser reconstruído, a pessoa não merece uma oportunidade, a pessoa vai morrer naquela situação, e eu quero dizer, não,
Deus é aquele que dá a oportunidade. Deus é aquele que perdoa o pecado. Deus é aquele que pega aquele que está fraco e coloca de pé. Deus é aquele que sara o enfermo. Deus é aquele que perdoa o pecado de uma pessoa, perdoa as nossas falhas, e ainda que tenhamos que passar por um momento de dificuldade, passar pelo vale da sombra da morte, ainda assim, Deus vai estar com você. Ele não é igual ao homem. O homem, quando a gente falha, ele joga na nossa cara. Você errou, você falhou. Deus ele não vai fazer isso com você, porque você mesmo já vai ter consciência disso. Por isso você se arrependeu. Ele vai dizer, vem, anda comigo. Vai, e não peques mais. Não é só vai, é vai e não peques mais. Abandona, mas vai, os seus pecados te são perdoados. Só que é interessante que essa mulher aí deve ter saído dando cambalhota. E às vezes as pessoas ali à volta dela talvez olharam para ela e falaram assim, por que essa mulher está se alegrando tanto assim? Ela continua indo para casa, de repente tem problema para resolver, de repente está sem marido, de repente não tem condição financeira legal, e a mulher está dando cambalhota aí, por quê? Só porque Jesus disse para ela que ela está perdoada dos seus pecados? Irmão, ela se sentiu perdoada diante de Deus, ela levantou a cabeça, a alma dela está sarada, eu estou bem comigo mesmo, porque sei que fui perdoado por Deus. Isso tem que estar na sua cabeça. Tem gente que não consegue ir para frente. Por quê? Porque está preso ao passado, está com uma bola no pé, está carregando trauma, está carregando criação dos pais, a vivência dos irmãos, as famílias, todas as histórias. Deixa eu te dizer uma coisa, a partir do momento que você se encontrou com Jesus Cristo, tudo se fez novo. Deixa tudo lá para trás. Seja sarado. Você é alguém diferente. Amém? Ela reconheceu quem era Jesus, seu valor, e o amou com intensidade. Quem ele é para você. Talvez você o conheça com informações, como Simão tinha ele como mestre, mas ainda não sentiu, não desfrutou na alma e no espírito o perdão e o amor intenso de Deus. Irmão, imagina um negócio desse, gente. Eu vou só exemplificar para você. Uma pessoa que sabe que é amada por Deus. Uma pessoa que se sente envolvida pela graça de Deus. É uma pessoa que está muito bem dentro de si. Porque ela consegue se amar. Ela consegue se perdoar porque ela foi perdoada diante de Deus. Sabe o que vai acontecer exteriormente? Ela vai viver uma vida tão feliz que ela não vai depender de nada à sua volta. Não sei se você entende isso. Eu não estou falando que a gente vai passar por tribulações e não vai sentir a tribulação. Não vai doer na gente. Eu não estou dizendo que quando vir a luta a gente não vai se entristecer, não vai abater, não vai ficar cansado, não vai ficar triste. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não vai perder expectativa de vida. Você não vai perder esperança. Você sabe em quem você acredita. Você está firmado em Deus. Ele te ama, apesar dos seus pecados, independente das situações. Só que a gente fala tanto isso, mas não consegue sentir. Você falou para uma pessoa que você ama ela? Todos nós já falamos, eu amo alguém. Agora, para todas as pessoas que você falou, eu amo você, existia um sentimento muito forte dentro de você, de amor àquela pessoa? Sim ou não? Muitas vezes não. Muitas vezes você diz para pessoas, eu te amo em Cristo. Você nem conhece a pessoa, nunca viu. Eu te amo em Cristo, enche a boca. É só expressão. Às vezes nós falamos para as pessoas, Jesus te ama. Jesus te ama, irmão? Você tem certeza disso? Às vezes nós falamos, Jesus me ama.
Falamos para as pessoas, Jesus te ama. Mas é da mesma maneira. Sentir todo aquele amor é muito diferente. Você precisa sentir o Evangelho. Você precisa sentir a salvação. Você precisa sentir o amor de Deus te envolvendo. Você precisa sentir o Espírito Santo, ser movido por Ele, deixar Ele mover as suas entranhas, mover você lá dentro do seu coração, totalmente, para você ser uma pessoa empolgada. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que é uma expressão que muita gente não gosta, que é a paixão. É coisa de gente tola, que faz tolice, não é? Paixão não é aquele negócio que faz tolice. Essa é a raiz dessa palavra. Sabe aquele negócio desesperador? Às vezes nós falamos de salvação, falamos do amor de Deus, mas não somos apaixonados por isso. Não exalamos amor naquilo que nós falamos. Não expressamos nos nossos olhos vida de Deus. Muitas vezes se prega uma palavra, as pessoas, oh, que legal e tal, não sei o quê. Mas aquela vida dentro de si, aquela vida do Espírito Santo, que empolga a gente a acordar pela manhã, que empolga a gente a pregar, que empolga a gente a adorar, que empolga a gente a existir a presença de Deus. Apóstolo, eu não sinto isso. Você precisa ter um encontro genuíno com o Espírito Santo. Você precisa. E não admita viver uma vida sem ter esse encontro com o Espírito Santo. Viver uma vida morna. Tem pessoas dizendo que teve um encontro com Cristo, que Cristo no amou e perdoou, e olha, Ele trouxe vida com abundância, mas não tenho vontade de viver. Você conhece gente que não tem mais vontade de viver? Conhece? E como é que eu sou cristão? E Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Como isso? Quem está entendendo? Precisamos mudar. Não somente ter uma fala, mas ter uma experiência que mude a nossa vida. Porque a gente está desistindo, não é por causa de Deus, é por causa das nossas próprias atitudes. Quem está entendendo? A gente está se cansando, não é das coisas de Deus. A gente está se cansando da nossa própria vida. Por isso que eu vim mostrando de ponto a ponto que a gente está fazendo as coisas erradas, longe do reino. E aí depois vem consequências. E a gente está misturando com graça, com falta de graça, com amor, com falta de amor. Independente da situação, Deus, Ele continua te amando. Ele continua te amando. Ele continua de braços estendidos. Ele continua dizendo, vem para cá. Vem para perto de mim. E a gente não quer. Quer ficar só no texto. Só dizendo quem é Jesus, mas não ter uma verdadeira experiência com Ele. Qual a experiência que a gente tem tido com Deus? Imagina, olha para você mesmo e analise, não sou eu que tenho que julgar, analise você mesmo, o quanto seus olhos brilham por Cristo. O quanto seus olhos brilham por aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Isso é triste, gente. A gente está vivendo aquela geração que Jesus ensinou. Na palavra Ele diz o seguinte, olha, a gente tocou lamentações, vocês não choraram. Tocamos músicas alegres e vocês não ficaram alegres. Nada está satisfazendo vocês. Tudo que é feito não é legal para vocês, gente. Eu falo de vida, vocês não querem vida. Falo de morte, vocês não querem morte. Não quer nada. Vocês tocam uma música alegre, vocês não se alegram. Vocês tocam uma música triste, não há quebrantamento. Vocês estão insensíveis. Sabe qual é o outro nome de insensibilidade? Apatia espiritual. Sabe o que é uma apatia espiritual? É uma pessoa que não se importa com a sua condição espiritual. Você conhece alguém que é assim? Tipo, tá época de chuva. Tá lá, pingando aqui. A pessoa diz assim, olha, tá pingando. A cama tá ali. Aí a pessoa faz assim, ó. E deita na cama. E continua pingando lá. Ou seja, a pessoa está se importando com aquele furo? Não está incomodando ela.
as pessoas também vão adaptando a sua vida. Começa a ver o quê? Ah, tá com aquele vazamento ali, ah, não tem problema não, passa uma massinha, tá tudo resolvido. Fica fazendo gambiarra na vida. E uma hora vai estourar. Uma hora vai romper essa represa e você vai morrer afogado. Você está brincando com coisa séria. Você está morrendo aos poucos e não se dá conta. Para você não é importante. Para quantas pessoas é importante orar? Para quantas pessoas é importante estudar a Bíblia? Para quantas pessoas é importante cuidar do casamento? Para quantas pessoas é importante estar na igreja? Para quantas pessoas é importante cuidar do seu próprio ministério? Para quantas pessoas é importante essas coisas? Falamos que é importante, mas não agimos com importância. Você vê o problema de texto? Não tem texto, mas não tem experiência, não tem vivência. E Deus quer que você tenha vivência. Deus não quer que você conheça Ele de ouvir falar. Ele quer que você conheça Ele de experiência. Experiência com Ele. Amém? Olha, quem muito ama é porque reconheceu o quanto foi amado. Gente, eu penso nessa passagem aqui mais uma vez, eu falo, meu Deus, o quanto você ama Ele, é o quanto você reconhece o que Ele fez na sua vida. Não tem como. Sabe aquele negócio? A pessoa está rachada na emenda, cheia de problema, está mal financeiramente, a esposa está lá do lado dele. Está sempre junto, está sempre junto, está sempre junto, sempre junto, passa pela prova e dando glória a Deus com o marido e com a esposa. E vai indo, vai indo, vai indo. Chega a hora que a pessoa fica bem. O que acontece? Vai embora. Agora você não serve mais para estar comigo. Poxa, mas na hora difícil, eu te amei. A pessoa está respondendo com amor. A atitude dela revela o quanto amor ela tem pelo outro. Quem está entendendo? A gente andando com Deus, e parece que esse sentimento de amor verdadeiro está aqui. Porque a gente não demonstra esse amor pelas coisas de Deus. Esse desejo. Sabe por quê? Gente que tem desejo assim, tem um nome. Na boca de incrédulo se chama fanático. Mas na boca de adorador é alguém apaixonado. Apaixonado. A Bíblia nos ensina, lá em Cantares de Salomão, um livro que, quando lido de uma maneira espiritual, você vê coisa maravilhosa. Diz a palavra lá em Cantares, que a noiva está dentro do quarto. Quando o noivo coloca a mão na maçaneta e ela percebe que é o noivo, as pernas dela ficam bamba. Porque ela sabe que o noivo está chegando. Vamos trazer para nós hoje? Quem já namorou aí? O pessoal tá ruim, né? Tá ruim. Quem faz tempo que não namora. Quando ele chega, dá aquela buzinada. Ô, amor, chegou, ele chegou. Não é assim? Aí casa. Já chegou a mala. Já chegou e ia ficar até mais tarde no serviço. A gente transporta isso. O que acontece na nossa vida pessoal, muitas vezes, transfere para a vida com Deus. Já não há mais brilho nos olhos. Já não há mais expectativa. Já não há mais fome de Deus. Então, para que pedir para Ele vir? Se não há fome. Para que pedir para Ele vir no meio de nós, se nós não queremos tanto assim? O quanto você quer? Uma pessoa está doida para viajar para a Inglaterra. E ela diz, olha, ano que vem eu vou para a Inglaterra. Aí você pergunta para ela, já tirou o passaporte? Não.
Sabe falar inglês? Também não. Você quer ir mesmo para a Inglaterra ano que vem? Não. É o mesmo texto, transferindo para a nossa vida. Amo a Deus. O Senhor busca? O Senhor deseja mesmo? Que preço você está disposto a pagar pela presença dEle no meio de nós? Porque Ele não vai vir de qualquer jeito. A gente canta esse louvor, pena que hoje não dá para a gente tocar ele, mas ele está no meu coração. Aquele louvor que diz, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Eu quero me desmanchar, me queimar de amor por ti. Mais uma vez. Que o Espírito Santo faça esse fogo se reacender no meu e no seu coração a cada dia. Não tem coisa mais linda do que uma pessoa apaixonada. Logo você nota, não é? Você vê coraçãozinho nos olhos da pessoa. Já percebeu que quem está muito apaixonado, você está falando qualquer coisa. Ela dá um jeito de encaixar o amado dela no meio da história, né? Está falando qualquer coisa. Ai, meu marido é assim. Ai, meu marido. Ai, não sei o que, aquele carro. Ai, meu namorado ama esse carro. Ai, mas eu estava pensando em comer batata. Meu namorado ama batata. Ai, olha, o rapaz estava com a moto. Ai, meu namorado ama moto. Ai, não sei o que, eu cortar o cabelo assim. Ai, meu namorado ama meu cabelo assim. Você só fala desse cara, logo, estou apaixonado. Quanto você fala de Cristo na tua vida? Quanto você fala das coisas de Deus? Talvez tudo isso seja estranho. E o Espírito Santo quer fazer com que isso não seja estranho para você. O livro Caçadores de Deus fala muito sobre isso. Ficar oferecendo pão velho, sendo que existe um pão novo de Deus a cada dia. Gente, eu fico imaginando a cena. Eu preparo as ministrações, a gente fica mais longe. Imagine só você no meio de uma congregação, você na sua casa, você olhar uma tendinha e um foguinho pegando lá dentro de uma tenda. E você ficar olhando da sua janela lá para dentro. E você imaginar que é Deus sentado em cima da tampa daquela arca se manifestando no meio daquele povo. Imagina a expectativa. Deus quer habitar no meio de vós. Então você vai olhar ao redor e ver Deus. Vai ser guiado por Deus. Deus vai estar contigo todos os momentos da tua vida. Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. Deus vai estar contigo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero muito que essa palavra venha surtir um efeito no seu coração.